call is now being recorded. Bom, então qual que era a minha intenção hoje, né? Não tem conteúdo novo previsto, tá? A ideia era só para eu meio que fazer uma revisão do que teve até agora, porque o conteúdo que a gente viu até agora é o básico para o resto da disciplina, tá? Então, se vocês olharem lá no cronograma, basicamente o que a gente viu é como mostrar que o algoritmo está correto e como falar do tempo de execução desse algoritmo, né? Isso tanto para algoritmos iterativos quanto para algoritmos recursivos. E o que tem em comum nessas duas partes é indução, na parte de corretude, né? E notação assintótica na parte de tempo. Então, isso foi fechado até o conteúdo que estava previsto para quinta-feira passada. Aí hoje não tem conteúdo nenhum previsto, só marquei isso aqui para a gente discutir alguns exercícios. Nessa quinta, o conteúdo é para fechar a parte de ordenação, que é uma parte bem básica também, e que está relacionado lá com a lista 3, né? Então, a partir da semana que vem, começa um conteúdo mais de realmente resolução de problemas, tá? E aplicando tudo isso que a gente já viu, claro, em cima de problemas específicos. E tem muita coisa em grafos, então é o que vai começar aí a partir de segunda-feira. Bom, o que eu queria comentar primeiro, né? Tem uma coisa que, quando eu recebi a lista 1 lá e eu corrigi, né? O que eu percebi é que o problema maior foi que a maioria de vocês que me enviaram a lista, né, não leram essas instruções aqui, tá? E elas são muito importantes, sempre leiam essas instruções, principalmente, por exemplo, na prova vai ter também. O problema maior aqui, ó, eu coloquei, para descrever um algoritmo, você deve escrever em palavras como ele funciona. E aí, se você achar que precisa mesmo, colocar um pseudocódigo também. Muita gente me entregou alguns exercícios só colocando lá o pseudocódigo, tá? E isso isso não resolve um problema, isso não é fornecer um algoritmo para resolver um problema, tá? A ideia dessa disciplina é pegar isso na cabeça de vocês, que resolver um problema é discutir a ideia por trás daquele procedimento que você está tentando criar, né? E discutir de alguma forma por que você acha que aquilo resolve aquele problema, certo? Então, vocês podem ver nos vídeos que eu libero. Eu nunca começo com pseudocódigo. Eu explico o problema, eu coloco exemplos, eu dou ideias de como que aquilo vai ser feito, dou ideias daquele algoritmo e aí eu mostro o pseudocódigo, né? Então, é isso que eu quero. Se eu peço para vocês, olha, forneçam um algoritmo para resolver um problema, na verdade, aqui tá por trás, eu estou pedindo para você me descrever a ideia do algoritmo e minimamente tentar dizer por que ele funciona, por que ele realmente resolve o problema, tá? Então, você tem que provar porque o seu algoritmo resolve. Pode não ser, não precisa ser super formal quando eu não pedir formalismo, mas minimamente dizer por que aquela ideia surgiu na sua cabeça, tá? Não foi do além, parece que se eu fizer isso vai resolver o problema, então escreve isso, tá? É a coisa que eu mais senti falta ali nessa parte da lista 1. Também, se você for usar alguma coisa que a gente já viu, usa sem medo, não precisa reinventar nada, não precisa provar de novo que aquilo está certo, né? A gente já viu. Ou usar um exercício anterior que você fez também, ó, já mostrei isso lá, não precisa fazer de novo não, tá? O que deu mais problema nessa lista 1 foi essa parte da invariante, né? Que a questão 2 basicamente cobria. A lista 3 vai cobrar de novo o invariante de vocês. Mas nesse mesmo esquema, eu vou dar uma frase e eu quero que você me mostre que essa frase é uma invariante. Porque o que a gente precisa ter claro aqui, né? Essa questão, o que é uma invariante, né? É algo que, não importa o valor que as variáveis assumam durante o laço, aquilo vai continuar valendo. Tem uma parte chata de mostrar, formalizar aquilo por trás, mas no fundo é só isso que eu estou querendo mostrar. Assim, não importa os valores que as minhas variáveis assumirem, esse negócio vai valer. E em geral, o mais difícil é encontrar a frase, né?
Se eu te der um algoritmo e pedir, descubra qual é a invariante que vai fazer você conseguir provar que esse algoritmo está correto, bem difícil, tá? Não é algo que a gente consegue de um dia para o outro. E também não é algo que eu estou exigindo de vocês. O que eu estou exigindo de vocês é, se eu te der a frase, eu quero que você formalize que ela é uma invariante, tá? Então, vai ter ainda isso de novo na lista 3. E aí, na lista 1, eu mandei a solução para vocês. Inclusive, coloquei no Discord, né? Para quem não fez a lista 1, não vai ficar sem isso também. Mas leiam lá com cuidado, tá? Eu escrevi muito mais do que eu esperava que vocês escrevessem também, para deixar bem formalizado, tá? Mas é para vocês terem aquilo como base. E, assim, deixa eu fazer um outro comentário aqui antes de eu continuar falando, que eu tinha anotado. Certo, então, como eu estava falando aqui, né, eu mandei algumas coisas, eu mandei essa resposta da questão 2 no Discord, eu já tinha mandado quase a resposta de uma outra questão no Discord também, e muita gente errou, então o que eu estou vendo é que vocês estão perdendo mensagens ali, tá? Então tomem bastante cuidado com isso, porque é o nosso único meio de comunicação, então eventualmente eu discuto coisa ali com outros alunos e vocês acabam perdendo também, então tentem acompanhar ali, tá? Se estiver difícil de entender alguma coisa, me avisem. Tá. Bom, na questão 3 aqui era para basicamente falar qual é o tempo de execução desses algoritmos em notação assintótica, tá? E aqui eu não vi muitos problemas, não. Só alguns esqueceram de usar a notação assintótica, tá? Então a ideia era, você podia usar aquelas expressões que eu dei, né? Então lá o tempo de uma operação base é t, então se eu for executar essa linha aqui, certamente eu vou executar o i igual a 1, então isso dá tempo t. Mas enfim, mesmo que você não fizesse isso perfeito, o meu objetivo com essa questão era que você aprendesse, né, que a gente vai fazer isso com o tempo, que é, olha, esse laço aqui, ele no máximo, o i vai valer até n, né? O i vai variar de 1 até n, no máximo, não vai passar disso. E quando a gente bota assim no máximo na frase, pode ter certeza que pode ter certeza não, né? Se eu tô falando no máximo, é porque eu tô dando um limite superior, né? E no máximo, limite superior, menor ou igual, isso tudo é notação O, tá? Então, vocês têm bastante medo em geral da notação assintótica, mas as notações, na verdade, elas são algo algo que é para ser familiar para a gente, tá? Então, esse laço aqui, por exemplo, ele é O de N. Por quê? Porque eu sei que ele vai executar no máximo N vezes. Eu não consigo dizer que é θ de N, porque para eu dizer que ele seria θ de N, ele teria sempre que executar N vezes, né? Mas pode ter casos aí que ele executa uma vez, né? Então, por isso que eu até se diferenciei aqui, né? Fale do melhor caso e do pior caso. Mas, de qualquer forma, esse algoritmo vai ser O de N, aí esse segundo laço aqui também vai ser O de M, então o algoritmo como um todo vai ser O de N mais M. Então, veja, o algoritmo como um todo vai ser, no máximo, né, executar aí N mais M. Porque pode ser que ele execute uma vez, né? Testo I igual a 1, já é o K e acabou. Tá? Então, por isso que a gente usa a notação assintótica no tempo. Porque eu não estou preocupada com exatamente quantas operações eu fiz. Eu quero saber mais ou menos só a ordem disso, né? Então, por exemplo, o O, né? Quando a gente pode substituir o O por menor ou igual, no máximo. É um limite superior também, né? É que a questão é que a gente, na verdade, tem um extrazinho ali, né? É menor ou igual sempre? Não, é só a partir de um N. É no máximo isso sempre? Não, é só a partir de um certo valor. Né? Então, a gente usa O como um apelido aí para essas outras coisas, escondendo aquela parte das constantes, tá? Mas a ideia, em geral, que eu quero que vocês sempre mantenham é isso. Olha, se eu consigo dizer que esse laço executa no máximo N vezes, é O de N, tá? Não é para ser algo muito complicado, não. Esse aqui também, ó. O laço externo vai executar no máximo N vezes, só que dentro dele ainda tem outra coisa que vai executar no máximo N vezes, mas para cada vez que a gente entrar ali. Então,
Então, deveria sair um O de N vezes M quase que diretamente aqui, tá? Mas, de novo, esse exercício vocês poderiam fazer passo a passo, calcular aquelas expressõezinhas e ir chegando nessa expressão final. Mas, de novo, né, não vi tanto problema naquele ali. No exercício 4, os problemas que eu vi aqui, que eu quero comentar, é assim, vamos olhar aqui para essas daqui, tá? Então, essa expressão, essa função, ela, só ela, esquece todo o resto. N ao quadrado mais 10n mais 20. O que a gente, na vida, o que eu quero que vocês sempre consigam fazer? Olha, eu tô olhando para ela. Ela é θ de n ao quadrado, tá? Direto. Não precisei, não vou mostrar as constantes, né? Mas por que eu posso dizer que ela é θ de n ao quadrado? Porque ela vai ser menor ou igual a uma constante vezes n ao quadrado, ela vai ser maior ou igual a uma constante vezes n ao quadrado, né? É por isso que a gente consegue dizer que ela é θ de n ao quadrado. Mas, basicamente, aqui, o que eu fiz? Joguei fora qualquer os termos menores, joguei fora constantes, é θ de n ao quadrado, tá? Então, a ideia é sempre essa. Qualquer expressão vai ser θ do maior termo dela, do termo de maior crescimento, né? Da ordem de crescimento dela. Então, por exemplo, essa daqui. Só de olhar para ela aqui, mais ou menos fazer as continhas na cabeça, ela é θ de n ao cubo. Porque n ao cubo é o maior termo que tem ali, tá? Então, ela sendo θ de n ao cubo, beleza, θ de n ao cubo, eu vou comparar ela contra essa, que ela não tem nada sobrando aqui, né? Se eu tivesse coisas menores aqui, mais 10, por exemplo, jogava essas coisas menores fora. Isso aqui ainda é θ de n log n ao quadrado, log n, né? E aí, olhando para essas duas coisas, veja, elas são θ de coisas diferentes. Então, não tem como essa F e essa G serem θ uma da outra, tá? Porque a taxa de crescimento delas é bem diferente. Então, nesse aqui, por exemplo, a gente consegue dizer que F de N é ômega de N ao quadrado log N. Ou ômega de G, né? Quer dizer, N ao cubo é maior do que N ao quadrado log N. Tá? Então, essa é a intuição. E, ao mesmo tempo, também, né, N ao cubo certamente não vai ser menor do que n ao quadrado log n. Então, ela não é O de G. Então, é isso que eu queria que vocês levassem, né, dessa parte da disciplina. A gente consegue olhar para as coisas e já saber ela θ do que, né? Porque é só jogar as constantes fora, só jogar os termos de menor ordem fora. E quando a gente olha para duas, eu comparo esses termos de maior ordem, tá? Se eles não forem iguais, não vai ter como aquilo ser θ, certo? Aí, agora, a questão é que nesse exercício, eu estou falando, prove isso mostrando, né, provando que é realmente Ozão ou não, e provando que é ômega ou não. Então, por exemplo, aqui, eu já tenho essa intuição de que F é ômega, eu sei que ela é ômega, mas esse exercício eu estou pedindo para você provar isso. E aí, sim, entra ter que mostrar as constantes, né, que é uma parte um pouquinho mais chata. Tem que mostrar as constantes para mostrar que é ômega. E se não for, né, se for ômega, se for O, tem que mostrar constantes. Quando não é a coisa, aí eu tenho que mostrar que aquelas constantes não vão existir de jeito nenhum, certo? E aí tem aquele outro esquema de suponha que seria, né, e você vai chegar numa contradição, porque você estaria assumindo que aquela constante existiria. Então, o ponto é esse, tá? A gente... o que eu espero que vocês consigam daqui para frente é olhar para uma expressão e falar, isso é θ de n ao quadrado, isso é θ de n ao cubo. Essa não vai ser θ daquela lá, tá? Só que sempre, né, inicialmente aqui a gente tem que fazer essa parte de realmente entender por que eu posso ficar dizendo que é θ, que é ômega, que é O, tá? Aqui, por exemplo, também teve alguns erros, né? Então, 99 elevado a n mais a é a mesma coisa que 99 elevado a n vezes 99 elevado a. E isso é uma constante, porque o enunciado diz que o a é uma constante. Então, aqui, quem que está mandando, né? É esse termo, 99 elevado a n. E 100 elevado a n nunca vai ser menor do que isso. Vai ser maior, mas nunca vai ser menor. Mesmo que eu multiplique uma constante por esse 100 elevado a n, certo?
Então, f de n, ela é ozão de G aqui, mas ela não é ômega, né? E de novo, é aquela ideia, só de olhar para elas e ver a taxa de crescimento eu consigo dizer isso. O exercício pedia para formalizar, então aí a gente tem que mostrar as constantes, tá? Acho que é isso que eu tinha para comentar aqui. Sobre a questão 5, um problema que eu vi é que, assim, olha, a questão 5 está falando, prove que o resultado desse somatório é menor ou igual a uma constante, né? Então, o que é a razão de 1? Eu estou falando que é, no máximo, uma constante vezes 1, tá? Então, prove que esse somatório é limitado superiormente por uma constante, prove que ele é, no máximo, uma constante. O exercício já está falando que é, não uma constante. Então, você dizer para mim, olha, esse termo aqui, ele começa a diminuir muito conforme o i cresce, realmente, mas isso não prova que somar todos esses termos vai dar uma constante, tá? Então, era justamente a dificuldade aqui. Olhar para esse somatório, que é, né, 1 sobre 2, mais 2 sobre 4, mais 3 sobre 8, até n sobre 2 elevado a n, e mostrar que essa soma toda sempre vai ser menor do que uma constante vezes 1. E aí eu coloquei quase que a solução disso aqui lá no Discord e eu vi que muita gente perdeu isso, tá? Então, é isso que me deixou um pouco preocupada. Só para comentar aqui com vocês, né, uma ideia que eu dei lá é a seguinte, tem uma fórmula fechada para esse tipo de coisa que eu coloquei aqui. Se você sempre soma um valor i vezes a elevado a i, uma constante, né, elevado a i, com i variando de 0 até n menos 1, tem essa fórmula fechada aqui, tá? E é justamente isso que a gente tem lá, tá? Porque a gente tem i que multiplica meio elevado a i, certo? Tá justamente nesse formato. Então, daria para você partir dessa continha aqui, né? Substituir aqui o meio, né? Lá era Tn, mas aqui é Tn menos 1, então aqui ia ficar n mais 1, né? Ao invés de n. Mas dava para usar essa saída, tá? Outra coisa que dava para usar, voltando. Bom, essa aqui é a soma que eu estou querendo calcular, né? E aí, se eu pego ela e divido ela por 2, então, na verdade, eu estou pegando cada termo e dividindo por 2, né? Aqui eu fico com 2 a quarta. É isso que eu queria mesmo. Isso. 2 oitava, 3 16, e assim por diante, até n sobre 2 elevado a n mais 1, tá? Eu peguei cada termo e dividi por 2. Aí, se eu fizer S menos S sobre 2, olha, se a gente observar, tem uma correspondência com cada termo posterior aqui, tá? Então, sobra aquele meio ali de cima, sobra 1 quarto, sobra 1 oitavo, sobra 1 sobre 16, até 1 sobre 2 elevado a n, e sobra esse outro termo aqui. Então, a gente poderia sair daqui, né? Até porque S menos S sobre 2 é S sobre 2, certo? Então, S, na verdade, seria 2 vezes esse treco aqui. E veja que aqui a gente sabe resolver bem, né? Aqui não tem uma fórmula fechada estranha, não. É uma fórmula simples, tá? Então, a questão era vocês manipularem mais algumas continhas mesmo, tá? Se vocês quiserem, depois eu posso finalizar isso aqui, mas não tinha muito mais o que fazer daqui, tá? Já mostrar que isso aqui é uma constante. E uma coisa interessante aqui também é que, olha, então, bom, só para terminar, então eu teria S, né, que é igual a 2 vezes este somatório todo aqui. Então, isso é um somatório de meio elevado a i, o i variando de 1 até n. E ainda tem aquele outro termo ali, né? E só que o exercício está falando para mostrar que é, no máximo, alguma coisa, né? Que é limitado por cima por alguma coisa. E termos negativos não me ajudam em nada aqui, então eu posso jogar eles fora, porque eu vou continuar conseguindo limitar por cima, né? Então, S, que eu sei que é igual a esse negócio todo aqui, se eu jogar o termo negativo fora, até me ajuda. Vira só essa continha, e aí é bem mais simples de fazer, né?
E aqui dá pra gente ver que é uma constante mesmo, né? Aplicando a fórmula lá, enfim. Então, a gente se aproveita bastante disso, dessas manipulações de, olha, tem um número negativo, joga ele fora se você estiver só se preocupando com o limite superior, né? Não tem por que ficar com esse valor aqui atrapalhando, tá? Bom, acho que nas 6 não tive muito problema. Questão 7 aqui eu só pedi para pós, mas eu vou comentar uma coisa com vocês, porque essa questão é bem legal. A questão fala o seguinte, olha, seja Pn um polinômio de grau k, tá? Então, o que é isso, né? Pn, separando aquele somatório ali, é A0 vezes n elevado a 0, mais A1 vezes n elevado a 1, mais A2 vezes n elevado a 2, assim por diante, até o AK vezes n elevado a k. Onde certamente o K, o A aqui, tem valor positivo, certo? Então, ele realmente ele é o maior termo, né? Esse é o termo de maior ordem desse polinômio. O que esse exercício estava pedindo para você mostrar? Suponha que você tem um valor t lá, que é igual a k. Mostre que p de n é θ de n elevado a t. Né? Ou θ de n elevado a k, já que aqui no caso é igual. Então, só para deixar as coisas um pouco mais claras, vamos supor que a gente tem isso aqui, 5n à quinta, mais 3n ao cubo, menos 4n ao quadrado, mais 2. Polinômio, certo? Esse exercício 7 está mostrando para a gente que não importa todo o resto desses valores aqui, não importa a constante, eu vou conseguir dizer que esse polinômio aqui ele é θ de n elevado a 5. Tá? Eu não consigo dizer que ele é θ de n à sexta, por exemplo. Mas é aquilo que eu estava comentando com vocês antes, certo? Eu vou olhar para esse negócio, pegar o termo de maior ordem ali, pronto, é θ disso, tá? O exercício só pediu para formalizar essa ideia. Eu também consigo dizer aqui pela letra A, se tem um t maior do que k, que esse polinômio é o azão de n, né? Ele tem um limite superior, né? Em termos práticos aqui, o que eu consigo dizer? Que esse polinômio é o azão de n à sexta, o azão de n à sétima, ele também é ômega de n à quarta, ômega de n ao cubo, tá? Que seria a letra B aqui, tá? Então, essa é a parte legal desse exercício, tá? Meio que formalizar, porque para qualquer polinômio vale isso. Pega lá o maior termo, pronto, é n daqui, é θ de n, né, daquele termo. Aqui na questão 9, né, uma questão para a gente ficar brincando com as expressões e ver por que elas podem valer ou não, tá? Todas essas questões aqui, 9, 10, 11, 12, a ideia é você partir de um princípio que sempre vale, qualquer que seja o problema, qualquer que seja o algoritmo, que é o tempo de qualquer instância sempre vai ser menor do que o tempo do pior caso, e o pior caso é uma instância específica, tá? E também sempre vai ser maior, né, do que o tempo do melhor caso. Então, baseado nisso, né, que isso aqui vale por definição do que é melhor e pior caso, se você consegue dizer um limite superior no seu pior caso, então você consegue falar que seu pior caso é o azão de alguma coisa, por exemplo, n ao cubo, então você vai estar conseguindo dar esse limite superior de azão para qualquer instância, tá? Mesma coisa se você conseguir dar um limite inferior no melhor caso, né? Se conseguir dizer que ele é ômega de alguma coisa, 100 vezes 1, né? Ômega de 1. Então, você está dando esse limite para todas as outras instâncias, tá? Aqui, em particular, eu estava falando, olha, ele tem tempo de ômega de n ao quadrado no pior caso. Quer dizer, eu estou falando que o pior caso é ômega de alguma coisa, né? Então, ele é maior do que c vezes n ao quadrado. O que isso diz sobre qualquer outra instância? Veja, juntar essa informação com essas não me diz nada, né? Porque eu não sei aonde que esse n ao quadrado se encaixa. Será que ele tá aqui? Será que essa expressão é verdade porque o c de n ao quadrado está aqui? Será que ela é verdade porque o c de n ao quadrado está aqui? Então, não sei, tá? Então, a gente
Essas questões aqui eram mais para vocês perceberem esse tipo de coisa, tá? A questão 14, o problema maior que eu vi aqui é que vocês, a maioria, tentou ler para mim o que estava escrito. Né? Então, olha, o exercício está falando assim: eu estou estudando um desempenho de um algoritmo, considere essas afirmações, não estou falando que elas são verdade, só estou falando considera, porque são coisas que a gente pode chegar, conclusões que a gente pode chegar. E a pergunta é, qual que era a diferença entre as afirmações A e B? Então, se você respondeu, por exemplo, a afirmação A me diz que o tempo do pior caso é, no máximo, uma constante vezes n ao quadrado. Está errado, porque isso está escrito na letra A. É isso que está escrito na letra A. Então, não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando assim, o que é essa coisa que está escrita na letra A, que é isso que você falou, pior caso é menor ou igual a uma constante vezes n ao quadrado. O que isso significa, né? Então, isso entra naquilo que eu falei lá em cima. Se o pior caso é menor do que uma constante vezes n ao quadrado, e eu sei que o pior caso sempre vai ser maior do que qualquer caso, então, na verdade, essa letra A está dizendo que qualquer caso é O de n ao quadrado, que é o que a letra B está dizendo, tá? Então, qual é a diferença entre as afirmações A e B? Nenhuma. Elas estão chegando na mesma conclusão por caminhos diferentes, tá? Tem mais coisas que a gente consegue, talvez, inferir dessas questões. Eu não quero misturar muito a ideia de vocês aqui, tá? Mas a resposta que eu esperava, pelo menos, era nenhuma, tá? Nenhuma, porque a letra A diz, né, a letra A faz a gente chegar nessa conclusão também. E aqui, na letra C e D, também dá pra gente fazer algo parecido, tá? Então, o que a letra C está falando? Olha, o tempo do melhor caso é menor ou igual a uma constante vezes n ao quadrado. Tá, e o que isso me diz além disso? Porque isso é o que está escrito ali, tá? Mas além disso, eu não consigo concluir mais nada, né? Porque a gente sabe que o melhor caso é menor do que qualquer caso, que é menor do que o pior caso. Como que essa informação se encaixa naquilo, não sei dizer. Tudo bem, guarda isso. A letra D diz, algum caso é O de n ao quadrado. Então, alguma instância é menor do que uma constante vezes n ao quadrado. E o que mais, além disso, eu consigo extrair aqui? Olha, se alguma instância é menor do que c vezes n ao quadrado, e qualquer instância é maior do que o melhor caso, então, né, essas duas coisas se encaixam, essas duas informações. Então, na verdade, a letra D também está me dando um limite superior no menor caso. A letra D e a letra C são iguais também, tá? Por caminhos diferentes, mas elas também são iguais. Ok, então a ideia era isso, tá? Vocês brincarem com essas informações aqui, tá? Que valem sempre, tá? Não esqueçam disso. Aqui em questão 16, que eu pedi um algoritmo, e o problema maior que eu vi, na verdade, foi esse, tá? De não explicar qual que era a ideia ali. Eu acho que não vi nenhum problema em resolver esse problema aqui, né? Que era encontrar uma posição I onde o elemento que está lá é igual ao índice. Mas a questão é sempre tentar me convencer de qual é a ideia do seu algoritmo e por que aquilo vale, tá? Por que você não tirou aquilo do além, tá? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, vou falar da lista 2. Quem cala consente, então, né? Vou pra... Tá, a lista 2, então, é que tá rolando atualmente, né? O prazo de entrega dela é para domingo. E ela está cobrindo essa parte de recorrências e corretude de algoritmos recursivos, tá? Não tá pesada. Uma vez que vocês começarem a fazer, eu acho que vai fluir bem mais do que a lista 1, tá? As coisas aqui começam a fazer um pouco mais de sentido. Eu queria comentar que, o prazo da lista 3 estava também para domingo, agora eu mudei, tá? Ele foi para a próxima quinta. Tomem cuidado com isso, porque já está juntando com o conteúdo da outra.
Mas as listas 1, 2 e 3, antigamente, nas outras vezes que eu dei a disciplina, era só a lista 1 e 2. Tá? Eu só dividi um pouquinho ali o conteúdo para ficar bem claro na lista 3 que aquilo se trata de ordenação, porque tem umas coisas importantes em ordenação que eu gostaria de focar. Mas não estou cobrando mais do que eu normalmente cobraria, tá? É isso que eu quero dizer. Bom, então, sobre a lista 2, né? O que eu quero... O que eu quero que vocês também saiam sabendo daqui, né? Uma vez que você criou um algoritmo que é recursivo, você tem que quer saber se aquilo lá vai demorar muito tempo ou não, então a gente tem que calcular o tempo dele. E a melhor forma que a gente tem para fazer isso, e a forma mais direta, na verdade, né, é descrever uma recorrência, que é totalmente relacionada com o que o algoritmo, com o próprio algoritmo, tá? Então você está lá com um algoritmo que recebe uma entrada de tamanho n. Quanto tempo ele demora para executar em cima dessa entrada de tamanho n? Não sei, por enquanto, então vou chamar de t de n, é uma função em n. E aí você fez um algoritmo que é recursivo, então ele tem umas chamadas recursivas, e fora isso ele ainda faz outras coisas, né? No mínimo ele vai perguntar se ele está no caso base ou não, né? Tem algoritmos que fazem muito mais além de só isso, né? Então toda recorrência vai ter essas duas partes. Tem o tempo que é gasto para fazer as chamadas recursivas. Então, se eu fiz uma chamada recursiva em cima de um problema, sempre vai ter que ser em cima de um problema menor, né? Lembra disso, senão a recursão não vai funcionar, não. E aí você fez uma chamada recursiva em cima de metade daquela coisa que foi passada. Então, quanto tempo ela demora? Também não sei, mas eu estou dizendo que o tempo desse algoritmo em cima de qualquer entrada de um tamanho x é t de x. Então, se eu estou passando uma entrada de tamanho n sobre 2, o tempo é t de n sobre 2. Tá? Então, a gente mantém ali. Pode fazer várias chamadas em cima de problemas de outros tamanhos também, tá? E tem o tempo lá, né, fazendo outras coisas, certo? Alguma função aqui, provavelmente em n, né? Mesmo que seja θ de 1, isso é uma função em n também. Então, o exercício 2 em particular, né, pede para vocês montarem essas recorrências sem... Aliás, tinha até um erro aqui, né? Monte uma recorrência. Sem eu te dar exatamente o pseudocódigo, tá? Mas eu não preciso te dar o pseudocódigo se eu estou descrevendo o que o algoritmo faz. Então, olha, ele divide o problema em duas partes de tamanho n sobre 4, n sobre 4 cada, né? Quer dizer, então ele vai provavelmente fazer duas chamadas recursivas, uma para cada uma dessas partes, tá? Então, quanto tempo o algoritmo A demora em cima de uma parte n? Bom, ele faz duas chamadas em cima de duas entradas ali, né, de tamanho n sobre 4, e ele gasta tempo adicional n. Então, já está tudo descrito ali qual que é a recorrência, tá? Uma vez montada a recorrência, ela não me diz muita coisa, né? Eu quero saber uma ordem de crescimento, né? Isso é quadrático, isso é exponencial, pode ser bem ruim. Então, a gente precisa resolver, né? E aí a gente viu 4 métodos. Por que 4 métodos? Porque não existe um método que resolve tudo, certo? O método mestre, por mais que ele tenha esse nome que parece o O, né? Mas não é. Ele só resolve coisas específicas de um formato específico. Então, a gente tem que ter essas outras mesmo, tá? Então, faz parte também da formação de vocês descobrir, olhando uma recorrência, qual é o melhor método, certo? Que é algo que eu tento cobrar daí na questão 2, basicamente eu forço vocês a usar um método específico ali, tá? Para treinar realmente os métodos. Mas na questão 3, tem algumas questões aqui que eu deixo em aberto, né? Então, resolve isso aqui do jeito que você achar mais sensato, tá? Lembrando que os métodos, conforme eu vou falando, né? Eu falo já a característica melhor para eles. Então, por exemplo, essas recorrências aqui estão no formato do método mestre, né? Que é sempre... Eu estou fazendo um certo número de chamadas recursivas A sobre problemas do mesmo tamanho, n sobre b, e ainda gasto um tempo extra de n elevado a k. Se não for assim, que é o caso, por exemplo, dessa aqui da letra L, né, os problemas não têm o mesmo tamanho, então aqui não dá para usar o mestre.
Mas lá no vídeo do mestre eu falo, ainda dá para usar ele como um ajudante para te dar um limite para isso aqui, né? Então eu consigo saber, usando o mestre, que isso aqui está entre tal coisa, menor ou igual a alguma coisa, maior ou igual a alguma coisa. Sabendo isso, você tem meio que um chute, tá? E quando você tem um chute, o método mais indicado costuma ser o da substituição. Ele precisa de um chute para funcionar, certo? Agora, tem coisas que nem o método mestre te ajuda a dar chute, tá? Por exemplo, algo que envolva um T de n-1. Aí não adianta realmente usar ele, tá? Por isso, então, que a gente tem tantos métodos diferentes, tá? O que mais que eu queria comentar aqui? Acho que é isso. Depois eu pretendo fazer algum aqui só para a gente dar uma desenferrujada, tá? Mas por enquanto eu vou só comentar mesmo quais são as ideias aqui. Tem algumas outras questões aqui mais interessantes. Interessantes assim, elas são um pouco mais teóricas, né, do que o resto. Como eu disse, o que eu estou tentando escolher aqui para cobrar de vocês, de certa forma, né, é essa habilidade de analisar um algoritmo recursivo, certo? E é isso que a questão 8 está fazendo. Então, eu estou te dando um problema, que é o problema da multiplicação de dois números, tá? Por exemplo, 7, 9, 2, 5, 1, multiplicado por 328. Tá? Estou multiplicando dois números. O método que a gente aprendeu na escola, que eu começo uma historinha aqui falando, né? Vai dar O de n ao quadrado, onde n é a quantidade de dígitos, né? Então, aqui, por exemplo, o maior dígito que a gente tem, o número com maior dígitos aqui são 5 dígitos, né? Então, isso aqui está na ordem de O de quantidade de dígitos ao quadrado. Então, quanto mais dígitos você tem, até porque isso aqui o computador resolve em um passo básico, né? Multiplicar esses dois números aqui é rápido. Quando a gente precisa representar um número com mais de 64 bits, não cabe mais numa única operação de um computador simples, né? E muitos algoritmos hoje em dia precisam multiplicar números muito grandes, tá? Então, quanto maior o número de dígitos, pior vai ficar se esse negócio n ao quadrado, né? O exercício 8 está apresentando um algoritmo para vocês que é um pouco melhor do que n ao quadrado. E a intenção dele é que vocês justamente analisem ele para perceber que ele é melhor do que n ao quadrado, tá? Que é esse algoritmo do Karatsuba. Então, o Karatsuba é um algoritmo de divisão e conquista, certo? Então, qual que é a ideia, né? Se você fizer um problema de tamanho n, você tem que dividir em problemas menores, resolver esses problemas e juntar essas soluções. O Karatsuba, para fazer isso, ele se utiliza do fato de que esse número, por exemplo, um número x qualquer, né? Ele consegue ser escrito com dois números menores. Eu vou dividir bem no meio, tá? Esse primeiro eu vou chamar de A, esse segundo eu vou chamar de B. Certo? Então, esse número x aqui pode ser escrito como 10 elevado à quarta vezes 314, mais 7.869, tá? Então, eu consigo o meu número x escrever com dois números menores. Agora, eu tenho dois números, né? O x e o y. Então, beleza, eu vou escrever o x com dois números menores A e B, y com dois números menores C e D. E ele vai, de maneira esperta, que está sendo mostrado aqui nas chamadas recursivas, multiplicar esses números menores. Tá? Então, se ele está multiplicando números menores, garanta que ele realmente está multiplicando números menores. A ideia do exercício é você mostrar por que fazer essa multiplicação final aqui, essa soma, né, multiplicação final, por que isso aqui é igual a xy? Que é o que eu queria ser resolvido, né? Se eu receber xy da função, eu quero resolver x vezes y. Ele está fazendo um monte de coisa ali para resolver, para me devolver toda essa soma aqui que eu gostaria de provar que é x vezes y, certo? Bom, só para comentar uma coisa aqui, então, uma das coisas que a gente faz, ó, eu faço essa chamada recursiva aqui, multiplicando, quer dizer, passando como parâmetros A e C, certo? Então, o que é esperado que esteja em P1?
Se o cara de suba está multiplicando dois números que são passados para eles, em P1, se tudo deu certo, vai estar A vezes C. Tá? Então, aqui na continha final é A vezes C. Tá? Então, a ideia é vocês analisarem isso. Vem aqui e me explica por que esse negócio funciona, tá? Uma coisa que vocês vão ter que ficar atentos é que, por exemplo, ele usa essa função aqui igual a tam, que eu não estou dando o pseudocódigo dela, mas eu estou descrevendo aqui exatamente o que ela faz. Ela deixa os dois números com o mesmo número de dígitos, colocando os zeros à esquerda. Né? Então, aquele outro exemplo que eu tenho que eu já apaguei, por exemplo, isso aqui, e aí eu estou querendo multiplicar por isso. Eles não têm o mesmo número de dígitos, mas agora eles têm. Né? Então, a gente só coloca zeros à esquerda. Quanto tempo demora para eu colocar zeros à esquerda de um número? Se eu quero deixar ele com n dígitos. É esse o tempo que vai demorar para isso aqui executar. Tá? Então, por mais que não esteja escrito aqui, dá para entender o que ela está fazendo e quanto tempo ela vai levar. Tá? Eu considero esse exercício muito, muito legal, porque ele realmente está cobrindo, né, toda tudo isso que eu realmente quero que vocês saiam daqui sabendo, né? Olhar para um algoritmo e analisar o tempo dele, entender o que ele está fazendo, por que ele funciona, tá? Só que provar que o cara de suba funciona é um pouco mais fácil do que provar que algo funciona por variante de laço, tá? Porque é direto aqui, né? Eu quero saber se essa chamada, recebendo XY, me devolve o produto X vezes Y, tá? Então, a frase que eu quero provar é essa. O cara de suba, recebendo XY, calcula X vezes Y, tá? Lembrando que aqui o tamanho do nosso problema é a quantidade de dígitos, né? Então, o N aqui, vou escrever uma recorrência, o N é referente à quantidade de dígitos, sempre, tá? Eu passei esse 9 extra para pós, mas é tranquilo de vocês fazerem também, tá? Que aqui eu estaria cobrando a coisa completa, né? Eu estou te dando a ideia de um algoritmo, quero que você escreva o pseudocódigo e resolva essa recorrência, né? E é um algoritmo simples, tá? É o da ordenação por inserção. É a versão recursiva do insertion sort. Acho que vale a pena vocês tentarem dar uma olhadinha também. Ok? Voltando aqui. Uma coisa que é muito importante de prestar atenção, né, que vocês, que eu estava até comentando aqui antes de começar a gravar com outro aluno, tanto para montar a árvore de recursão, quanto para fazer o método de iteração, tem umas coisas que vocês costumam errar bastante, que é referente a esse tempo extra, tá, que tem na recorrência, tá? É essa função que está aqui que vai dizer para a gente qual é o tempo gasto naquele subproblema, tá? Então, se eu estou falando de um problema da árvore, vou olhar para essa expressão aqui, tá? Então, a minha árvore de recursão, eu começo com um problema de tamanho n, estou fazendo aqui duas chamadas recursivas, certo? Em problemas de tamanho n sobre 4. Mas quanto tempo cada uma dessas coisas leva, né? Qual que é o rótulo aqui? É raiz do tamanho do problema, certo? Então, se o tamanho do problema é n aqui inicialmente, então é raiz de n. O tamanho do problema aqui agora é n sobre 4. Então, aqui vai ser raiz de n sobre 4, certo? Você vir aqui nessa, né, dizer o que é t de n sobre 4, né? O que é esse negócio que está aqui? Aí, isso é 2t de n sobre 4, mais raiz de n sobre 4. Né? Então, aqui que aparece esse termo que vai vir dentro do nozinho. Quando a gente está... Então, esse é um erro clássico em árvores. Tá? Quando a gente está aplicando a iteração, então, eu vou partir da minha recorrência inicial, t de n é 2, t de n sobre 4, mais raiz de n. E iterar significa trocar esse negócio, esse termo aqui, né, por isso, que é a definição dele. Quando a gente faz isso,
o 2 fica, e o mais raiz de n fica. Eu realmente só vou colocar aqui dentro, né, tudo que for referente a aquela troca ali. E aí, um segundo erro que aparece aqui é, agora que eu tenho esse negócio, o 2 tem que multiplicar esse primeiro termo, né? Tem que distribuir isso daqui. E muitos de vocês também esquecem de fazer essa distributiva, tá? Vocês lembram de fazer nesse primeiro termo aqui, que está do lado do 2, mas esquecem que tem que fazer no termo interno também, certo? Mais uma vez que você faz isso com calma, né? Que seja o caso de você sempre ter esse template aqui, olha. Eu sempre quero substituir estrelinha pelo tamanho do problema. E aí você não vai se perder. Depois disso, a parte mais difícil seria montar o somatório e sair do somatório, né? Mas se você chegou lá direito, não vai ter problema. Então, sobre a lista 2, que eu tinha planejado de falar, é isso. Se ninguém tiver nenhuma dúvida específica. Tem gente ainda aí, né? A lista 3 eu pedi 4 exercícios só para realmente fechar uma parte aí de ordenação, que é o conteúdo dela. Bom, a questão 1 está respondida no próprio vídeo do Insertion Sort, tá? Não vou nem comentar muito dela. As questões 6, 7 e 9, vocês vão conseguir responder vendo a aula que está liberada, né? Mas está planejada aí para quinta-feira, tá? E é basicamente só por isso que eu fiz essa. Basicamente por causa dessa questão 6. Qual que é a 9 aqui? A questão 6 é bem importante vocês entenderem o que está acontecendo, mas para fazer ela, vocês só com o conteúdo que está lá na aula de quinta mesmo, tá? Mas ela é daquele tipo de questão filosófica, tá? Então, olha, alguém mostrou um algoritmo de ordenação que resolve e tem tempo no pior caso. Tu sempre recebeu essa informação? Guarda lá na sua caixinha de coisas que você sabe. Pior caso é um ômega de n, ou seja, é maior ou igual, né, a uma constante vezes n. Tem uma coisa que qualquer algoritmo de ordenação vai ter que ser, que é referente ao pior caso do algoritmo de ordenação, tá? Que está lá no vídeo. Eu vou deixar para vocês olharem. Mas a ideia é vocês pegarem, então, essa nova informação que está lá e olharem para isso que o seu amigo acha que conseguiu e ver, né? Essas duas coisas podem coexistir, tá? Mesma coisa lá da lista 1, tá? Tinha umas perguntas assim. Sabendo isso e aquele outro, pode acontecer mesmo, tá? Só que a ideia aqui é específica em cima de algoritmos de ordenação. A 7 é aquilo que eu comentei, é uma extra aí de invariante de laço, em cima do heap sort. E no vídeo do heap sort eu dou a invariante para vocês, então vejam de lá, tá? Uma coisa importante aqui é, olha, pode considerar que qualquer outra coisa já está correto, tá? Por exemplo, no vídeo do merge sort, para mostrar que o merge sort está correto, a gente primeiro mostra que o combina está correto, né? Porque o merge sort depende do combina para funcionar. E o heap sort também usa muitas outras coisas para funcionar, mas assumam que elas estão corretas, tá? Não precisa provar nada em cima delas. Então, o meu ponto aqui é vocês olharem para a invariante de novo, tá? E a questão 9, mostre como implementar uma fila de prioridades usando um vetor ordenado pelas prioridades, tá? Então, aqui, de novo, fila de prioridades vai ser falado nesse vídeo de quinta. E fila de prioridades é uma coisa, é um tipo abstrato de dados. Quer dizer, é aquele tipo de dados que você fala, olha, mantenha esse conjunto de dados aí para mim. Quando eu pedir tal operação, ela tem que ser desse jeito, né? Então, se fosse uma fila só, né, a gente sempre tem, olha,
mantém do jeito que você quiser, mas se eu pedir para eliminar um elemento de lá, tem que ser o que está lá há mais tempo, né, na fila. A pilha se eu pedir para eliminar alguém, tem que ser o que está lá há menos tempo. Uma fila de prioridades se eu pedir para eliminar alguém, tem que ser o que está lá há menos tempo, tem que ser o que tem a maior prioridade, né? Não tem essa questão de tempo ali. Tem que ser o cara que está na maior prioridade. E tem essas operações básicas que a gente tem que fornecer quando a gente implementa uma fila de prioridades, tá? Remove, altera, constrói, insere. O que eu mostro para vocês como fazer isso é usando uma estrutura de dados específica que é heap, tá? Aqui eu estou pedindo para vocês fazerem as mesmas operações, só que agora usando um vetor ordenado, certo? Então, lá a ideia é que eu tenho uma heap, então se eu fizer tal operação, tem que continuar tendo uma heap. Aqui, eu tenho um vetor ordenado, então se eu remover, tem que continuar tendo um vetor ordenado. Quanto tempo leva para fazer essas coisas, tá? Precisa provar que essas coisas estão funcionando, mas na hora que você estiver explicando como que o seu algoritmo funciona, meio que vai surgir naturalmente uma ideia ali de por que aquilo vai manter o vetor ordenado depois, tá? O ponto aqui é analisar os tempos de execução, tá? E pegar melhor o que é isso de fila de prioridades. E é isso. Eu tinha planejado para falar. Essa lista é curtinha mesmo, né? Uma outra coisa que eu tinha planejado, não sei se vocês estão dispostos aí, qual que é? Eu iria resolver esse exercício usando o método, algumas coisas, comentando algumas coisas, né, sobre recorrências. Pode ser? A menos que também vocês tenham alguma dúvida agora, a gente já pode tirar também. Professora, eu tô com uma dúvida num exercício da lista 3. O exercício 7. Eu não entendi qual que seria a invariante que a gente utilizaria para provar. Eu acho que eu dei, eu dei ela lá no vídeo, né? Mas a ideia é que o heap sort é assim, né? Você tem o seu vetor que você está querendo ordenar, vai de 1 até n. E a primeira coisa que ele faz é transforma esse vetor num heap, né? Então, sabendo que é um heap, eu sei que o elemento maior vai estar aqui na primeira posição. E aí começa o heap sort mesmo. Eu vou ficar iterando isso, que é troca esse cara com o iésimo elemento, e o i começa em n. Isso diminui a heap, que agora vai ser só esse trecho aqui até n menos 1. Arruma essa heap, então o maior cara vai estar aqui. Troca ele com o i, que é o n menos 1. Então, o tempo todo no heap sort, o que a gente está fazendo eu estou olhando para... eu quero colocar alguém na posição i, né? Então, o heap sort tem aquela ideia de seleciona o iésimo elemento e já coloca ele lá no lugar dele, tá? Então, eu tenho esse vetor aqui que vai da posição 1 até a posição i. Daqui em diante já está ordenado, inclusive do jeito que tem que ficar no final, tá? Então, o enésimo maior cara já está aqui. Então, ele está ordenado. Esse trecho já está ordenado. A invariante aqui esse trecho aqui é uma heap antes do laço começar, certo? Então, em qualquer iteração, independente do valor de i, o vetor da posição 1 até a posição i é um heap. E aquele trecho posterior, né, de i mais 1 até n, já está em ordem do jeito que ele deveria estar no fim, tá? Então, nossa invariante aqui é uma frase do tipo P de i, né, onde eu estou olhando para o valor da variável i, só é ela que importa aqui. Mas eu digo ele em algum momento do vídeo. Tá bom. Obrigado. Mas ficou claro? Ficou assim. Obrigado. Beleza.
Bom, a ideia aqui é justamente essa, né? Por eu ter esse trechinho como heap, a gente sabe que o maior elemento está aqui. Então, a gente precisa saber que aquilo ali sempre é um heap para poder fazer a troca que o heap sort faz, que é assim, troca o elemento da posição 1 com o elemento da posição i. Ele só pode fazer essa troca porque eu sei que o elemento da posição 1 é o maior desse trecho, desse vetor, né? E quando eu faço essa troca, por eu saber que eu estou colocando o iésimo maior cara lá, ele vai ficar ordenado depois, eu já vai estar na posição final dele. Beleza. Mais alguém? Então, vou fazer esse aqui, tá? Essa... T de N 2 T de 3 N sobre 4 mais raiz de N. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar aqui, eu só troquei um pouquinho lá para dificultar um pouco a resolução, tá? Lá é N e aqui eu estou colocando raiz de N. Tá acontecendo alguma coisa. Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês notem aqui é, se eu te dou essa recorrência e eu falo, faça do jeito que você quiser, resolva do jeito que você quiser, a primeira coisa que você tem que olhar é que dá para resolver com o método mestre. Se dá para resolver com o método mestre, seja feliz e use o método mestre. Não vai inventar coisa aqui não, tá? Então, olha, eu tenho A igual a 2, né? A quantidade de chamadas recursivas. Eu tenho B igual a aqui, que é um perigo nessa recorrência, que é o B é 4/3, tá? Lembrem que o método mestre é N sobre B, o formato. Então, é N dividido por um único número, tá? Aqui eu tenho um 3/4 multiplicando N, tá? Agora, para transformar 3/4 multiplica N em N dividido por alguma coisa, né? Vira 4/3, tá? Então, esse é o meu B. E o K é meio, certo? Então, usa o método mestre, não tem por que inventar moda aqui, tá? Eu vou fazer só para a gente discutir algumas coisas de iteração e, enfim. Bom, então, se fosse, né, para escolher por conta própria, faz o mestre. Se você tiver que fazer por árvore, também toma cuidado, né? Então, a gente começa com problema de tamanho N, a gente faz 2 chamadas em problemas de tamanho 3N sobre 4. E qual é o tempo que eu gasto em cada um, né? Bom, é raiz do tamanho do problema. Então, se o meu tamanho do problema é N, é raiz de N. O problema é 3N sobre 4, é raiz de 3N sobre 4, certo? E aí vai aparecer raiz de coisas no somatório. Então, tomem cuidado com isso. Aliás, sempre que der para usar o mestre também, mesmo que seja só para checar se o que você fez tá certo, né? Então, por exemplo, eu te dei essa aqui e obriguei vocês a usarem a iteração. Bom, então tá, usa a iteração, mas usa o mestre depois para checar se o que você fez está certo. Porque ele vai... tem que estar igual. É a mesma recorrência, tem que dar o mesmo resultado, tá? Então, usa ele para não ter problema, tá? Então, bom, vou usar a iteração aqui, certo? Então, fica o 2, né? Fica mais raiz de N. E esse negócio vai ser substituído pela definição. Então, o que é T de alguma coisa? É 2T de 3 vezes essa coisa mais raiz dessa coisa. Certo? E aí a gente pode distribuir aqui. Então, fica 4T de 9N sobre 16 mais 2 raiz de 3N sobre 4 mais raiz de N. Tá? E aí aqui, uma coisa que eu sempre falo também para vocês é, daria para eu, né, melhorar esse termo e juntar esses dois, talvez? Daria, né? Porque raiz de 3N é raiz de 3N sobre raiz de 4, que é 2, né?
Esse 2 cortaria com esse 2 também. Por enquanto eu vou manter, porque, em geral, facilita ter essa ideia da onde que veio aquela conta, né? Então, facilita um pouco deixar meio cru, assim. O que a gente sempre faz é pelo menos juntar todos os T's juntos, tá? Então, 4T tá aqui. E aí, vamos mais uma rodada da iteração. Então, 4 de alguma coisa e o resto tem que estar ali ainda. Então, aqui é T de 9n sobre 16. O que é T de 9n sobre 16? É 2T vezes 3, 2T de 3 vezes essa coisa, sobre 4, mais raiz dessa coisa. E aí também distribui 8T de 27n sobre 64, mais 4 raiz de 9n sobre 16, mais 2 raiz de 3n sobre 4, tá certo? Tá certo. Mais raiz de n. Tá? E faça quantas vezes você precisar para você começar a enxergar o padrão aqui, tá? O que é o padrão? Sempre tem um formato aqui que está aparecendo. Olha, aqui eu tenho 2 vezes t de alguma coisa mais raiz de n. Aqui eu tenho 4 vezes alguma coisa mais um somatório também. Aqui eu tenho 8 vezes, tá? Então, tem um padrão aqui surgindo. Então, não importa quanto eu for iterando, eu sempre vou chegar em, olha, é 2, aqui é 4, aqui é 8. Então, eu tenho 2 na primeira vez, 4 na segunda, 8 na terceira, na iésima eu vou ter 2 elevado a i. Né? Aí sempre, esse cara está sempre multiplicando t de alguma coisa, né? Então, aqui é 3n sobre 4, aqui é 9n sobre 16, aqui é 27n sobre 64. Então, na iésima vez, vai ser 3 elevado a i vezes n sobre 4 elevado a i. Né? E aí tem o somatório extra ali. Deixa eu apagar algumas coisas aqui para ficar mais... Certo? Então, na primeira vez eu só tinha raiz de n, na segunda eu tenho 2 termos, na terceira eu tenho 3 termos, tá? A quarta eu vou ter que ter 4 termos, na iésima eu vou ter que ter i termos, certo? E fica mais fácil ver quem são esses termos, né, na iteração mais longe onde você conseguiu chegar. Então, por exemplo, aqui, eu estou na iteração i igual a 3, que aqui eu tenho, né, 2 elevado a 3, veja que aqui apareceu um 2 ao quadrado, aqui apareceu um 2 a 1. Aqui tem um 2 elevado a 0, certo? Então, se eu estava na iteração i igual a 3, e eu tenho esses 3 termos, aqui eu também vou ter sempre, né, um 2 elevado a j variando de 0 até o i menos 1, certo? J variando de 0 até 3 menos 1. Então, vai até i menos 1, independente da iteração onde a gente está. E esse 2 elevado a j está multiplicando raiz, né, sempre aqui, olha, quando o j é 2, né, eu estou falando de 3 ao cubo e 3 ao quadrado e 4 ao quadrado. Quando o j é 1, 3 elevado a 1, 4 elevado a 1. Então, aqui sempre aparece um 3 elevado a j vezes n sobre 4 elevado a j. Certo? Se você não consegue ver rápido esse padrão, não é um problema. Faça mais uma iteração, faça uma tabelinha, né? É que eu costumo fazer mais rápido, principalmente depois que eu já apresentei o método, mas que nem nos vídeos lá eu faço a tabelinha, tá? Mas, enfim, a gente conseguiu chegar, né, que a nossa T de N é exatamente igual a esse treco todo aqui. Toda vez que eu fizer a iteração, eu vou chegar nesse mesmo formato, Mas a gente não vai fazer isso para sempre, né? Vai ter um momento em que isso aqui vai ficar 1, porque eu estou sempre diminuindo o tamanho do problema. Quando que isso fica 1, né? Quando que 3 elevado a i vezes n sobre 4 elevado a i é 1? Bom, quando 3 elevado a i vezes n é igual a 4 elevado a i, ou quando n for igual a 4 elevado a i sobre 3 elevado a i,
que é 4/3 elevado a i. Ou seja, i tem que ser log de n na base 4/3, tá? E então, muito cuidado aqui, né? Você poderia ficar tentado a dizer que i vai ser log de n na base 3/4, tá? E isso daria bem ruim lá para frente. Então, cuidado nessas horas. Então, quando a gente chega nesse i, meu t de n vai ser, então, 2 elevado a log de n na base 4/3. Volta aqui, substitui o i. Substituindo o i aqui dentro, vai somatório de j variando de 0 até log de n na base 4/3 menos 1 de 2 elevado a j. E aí aqui eu vou dar uma quebrada, né? Porque tá todo mundo multiplicando ali dentro. Para ficar mais claro, né? De quem realmente depende da variável do somatório, né? Por exemplo, raiz de n não depende, então ele pode sair fora. E se vocês observarem aqui, raiz de 4 elevado a j é a mesma coisa que raiz de 4, isso elevado a j, e raiz de 4 é 2. Então, 2 elevado a j aqui embaixo corta com esse 2 elevado a j ali em cima, né? Essa costuma ser a parte que eu vejo mais problemas também entre vocês. Assim. Vocês conseguem montar esse somatório aqui, mas depois não conseguem simplificar, tá? E não tem muito que a gente possa fazer além de fazer mais exercícios, tá? Porque é uma coisa que sempre vai aparecer aqui. Então, não vai ficar fugindo muito disso, tá? A gente sempre vai tentar simplificar esse termo aqui para ficar só constante elevado a j, tá? Que foi o que eu acabei de conseguir chegar aqui. Então, eu tenho... Bom, esse primeiro termo aqui, né, que é o 2 elevado a log de n, a gente troca o n pelo 2. Troca quem está aqui no log, né, por quem está aqui na base. T de 1 é 1. Esse raiz de n saiu fora ali, né, e agora eu estou só fazendo um somatório do j, variando de 0 até log de n na base 4/3, menos 1, de raiz de 3 elevado a j. Certo? Então, sempre vai aparecer isso, a constante elevado a j, tá? E esse somatório a gente tem fórmula bonitinha para ele. Aqui, log de 2 na base 4/3, mais raiz de n que multiplica, o resultado aqui é sempre a constante elevado ao extremo do somatório mais 1. Como o meu somatório vai até menos 1, então fica só log n aqui. Menos 1 de novo, sobre a constante menos 1, certo? Manipulando mais um pouquinho aqui, então log de 2 na base 4/3, mais... Isso aqui é uma constante, tá? Então eu vou tirar ela aqui por enquanto, para não atrapalhar a gente. Isso aqui vai multiplicar tudo que vem depois. E aí o raiz de n eu já vou distribuir aqui também, tá? Aqui apareceu aquela propriedade, a gente pode usar aquela propriedade de novo, né? Que é trocar a base inteira pelo cara que está lá no log. Então, aqui eu tenho n elevado ao log na base 4/3 de raiz de 3. Menos raiz de n, né? De novo. Ok? Daí, continua. Já vocês vão entender por que eu resolvi fazer esse exercício. Bom, agora eu vou distribuir esse raiz de 3 menos 1 aqui, né? Então, fica raiz de n. Bom, raiz de n é n elevado a meio, certo? N elevado a algo vezes n elevado a algo é a soma dessas duas coisas, né? Então, log de raiz de 3. E a minha constante ali distribui para o raiz de n. Beleza. Agora a gente chegou na parte mais importante aqui, porque... Então, o que aconteceu, né? A gente começou lá, t de n é igual, blá, 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 igual a esse termo, certo? E se você chega aqui cheguei que é n ao quadrado mais 5 vezes raiz de n menos 3. Bom, então se eu cheguei que t de n é isso, e qualquer coisa, né, é θ do maior termo, então t de n é θ de n ao quadrado, acabou. Não tem que a gente
principalmente conforme você pega mais jeito ainda com notação assintótica, né? Agora, se você não tem certeza que você pode fazer isso, sempre se lembre que, na verdade, o que eu estou fazendo é pegar essa expressão aqui. Estou dizendo que ela é menor ou igual a uma constante vezes n ao quadrado e que ela é maior ou igual a uma constante vezes n ao quadrado, certo? Por isso que eu posso dizer que ela é θ de n ao quadrado, tá? Bom, qual que é? Então, essa aqui fica claro, né? Que o n ao quadrado é o cara de maior ordem. Qual que é o problema desse negócio que eu cheguei aqui agora? Eu tenho n, eu tenho que comparar, né, o log de 2 na base 4/3 contra meio mais log de raiz de 3 na base 4/3. Porque o maior desses vai definir quem manda nessa expressão, e a minha expressão vai ser θ dessa coisa, certo? E aí eu não sei, porque eu não sei calcular log na base 4/3, não faço ideia de como são essas coisas. Então, o que eu vou fazer é, eu vou tentar deixar essa expressão só como algo em log na base 4/3, né? Porque se eu tenho duas coisas na base 4/3, duas, aí sim eu consigo comparar, porque é só ver os números que estão lá dentro. E aí, o que é meio? Para eu conseguir deixar meio, né, escrever isso como sendo uma expressão onde aparece um log na base 4/3, a gente pode usar aquela propriedade que log de 4/3 elevado a meio na base 4/3 é meio, certo? Então, isso aqui é meio, tá? Só estou deixando convenientemente nessa base. Somado ainda, né, ao log de raiz de 3 a 3 elevado a meio também, 4/3. Então, já chegou mais perto. Soma de logs é a mesma coisa que multiplicar aqueles valores. Então, eu vou ter log de 4/3 aqui, na base 4/3, né? De 4/3 elevado a meio, meio, vezes 3 elevado a meio, né? Propriedade de logaritmo também. E aí, bom, 4/3 elevado a meio é a mesma coisa que o 4 elevado a meio dividido pelo 3 elevado a meio, né? Então, esse termo aqui vai se anular. E sobra, então, o log na base 4/3 de 4 elevado a meio, raiz de 4, que é 2. Ou seja, é exatamente igual. Então, por mais bizarro que parecesse, estava falando de duas coisas iguais. Então, aqui a gente tem 1 mais 1 sobre raiz de 3 menos 1, de n elevado ao log de 2 na base 4/3, menos esse treco aqui. Então, o que essa expressão é? Ela é θ de n elevado ao log de 2 na base 4/3. Beleza? Ah, será que eu fiz certo depois de todas essas contas? Faz o mestre, tá? O mestre, nesse exercício aqui em particular, ele vai dar exatamente isso, porque ó, o meu A é 2, meu B é 4/3 e o N é meio. Então, comparando 2 contra a raiz de 4/3, isso aqui vai dar maior, né? Porque aqui eu já vou ter o próprio 2, ainda dividindo por alguma coisa. E aí, esse é o caso 1 lá do mestre. Para usar o mestre, vocês podem só fazer isso, tá? Diz quem é A, B e A, aqui é K, desculpa. Diz quem é A, B e K, faz a comparação, conclui. Ele diz justamente que é θ de n elevado a log do A na base B. Tá? E aí a gente pode ter certeza que a gente chegou no lugar certo mesmo. Beleza? Então, era isso que eu tinha planejado para dizer e comentar, mas a gente pode ainda tirar dúvidas de vocês específicas, tá? Se vocês tiverem. Para a gravação.